aqueles que nos assistem pela rede social, do Facebook. Queremos dar os avisos iniciais, solicitando a todos que coloquem o celular no modo silencioso ou desliguem, para não interferirem na harmonia dos trabalhos. Gostaríamos também de convidar a todas as famílias, para assistirem à Festa das Crianças, promovido pela nossa casa. Será dia 19 de dezembro, uma sexta-feira. E quem quiser colaborar, pode trazer achocolatados, balas e bombons. Então, que nesse momento que estamos aqui na nossa casa, na noite de hoje, que possamos deixar os problemas, os desafios, as dores, as nossas angústias da porta para fora, que possamos silenciar, serenar os nossos corações e cuidar de nós nesses momentos que aqui dividimos com a espiritualidade maior, para que assim nós possamos ser fortalecidos na nossa caminhada. Queremos então dividir com os amigos uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Que assim seja. Então, nesse momento, convidamos a todos para fazer a prece inicial. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Então, nesse momento, queremos convidar para as reflexões do Evangelho o irmão Darcy. Uma boa noite a todos, de ambos os planos, que possamos aqui encontrar tudo aquilo que buscamos para o nosso esclarecimento, nosso consolo, na forma com que essa doutrina interpreta os ensinamentos do Cristo. Especialmente nessa época de final de ano, nós nos voltamos mais para o Cristo, com o Natal, com todas as campanhas de assistência social, de tudo que a comunidade procura reviver todos os ensinamentos desse nosso mestre, desse nosso modelo, desse nosso guia, o único homem que pisou sobre a terra, em que nós podemos fielmente nos dedicarmos a imitá-lo, a procurar seguir a sua forma de vida, seu exemplo de vida. Então é nessa época que nós vamos buscando estudar, interpretar cada vez mais os ensinamentos dele. E para a noite de hoje, nós trouxemos uma passagem do Evangelho de João, o apóstolo do amor, como carinhosamente nós o conhecemos, o chamamos dentro da nossa doutrina, que está no capítulo 10, versículos de 23 a 30. Esse capítulo 10, o João registra um momento do Cristo, quando às portas do templo de Salomão, ele é questionado pelos judeus se ele realmente era o Cristo, se ele realmente era o Messias ou o enviado, como dependendo da tradução que nós vemos. E ele responde
dentro desse capítulo, nós vamos pegar só esses versículos, porque ele é um pouco longo. E Jesus andava passeando no templo do alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mais deu e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui ele está explicando o início do capítulo lá, onde ele conta uma parábola, uma pequena parábola, em João registra, do pastor de ovelhas, onde os animais, com a sua irracionalidade, eles aprendem a reconhecer a voz, o comando de seu pastor, aquele que guia para os pastos, que o alimenta, que o conduz, e esses animais o seguem sem questionar para onde estão sendo levados, porque confiam plenamente naquele que se diz seu pastor. Reconhece inclusive a sua voz, o seu comando, e sequer hesitam em não ouvir esse comando. E nós seres humanos, inteligentes, que nos dizemos, já deixamos esse raciocínio limitado do tempo da animalidade tão distante. Nós já estamos ouvindo a voz de comando, a voz que nos chama, que nos conclama, desse pastor do nosso planeta, desse Cristo. Nós já estamos abertos a segui-lo, a ser o seu instrumento neste mundo, para onde ele nos chamar. Ele é o nosso pastor. Ele está nos chamando para poder atuar no mundo, para agir no mundo. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos agindo neste mundo? A mensagem que o Alain, sem a gente combinar, usou na abertura, fala dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos é a única coisa, segundo os Espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, é a única coisa que nós temos plena liberdade. Tudo mais nós procuramos nos cercar e procuramos limitar conforme a conveniência do ambiente, do lugar, tudo mais a gente tem um controle. Mas nós acreditando de forma enganosa que ninguém ouve os nossos pensamentos, porque a espiritualidade é a linguagem do pensamento, a espiritualidade ouve os nossos pensamentos, nós acreditando isso, nós temos essa liberdade de pensar. Então é nos pensamentos que nós nos podemos nos conhecer plenamente, saber quem realmente nós somos. Pensar no que eu penso. Jacobson, em uma palestra que nós assistimos há pouco tempo aqui, nos chamou a atenção desse mesmo sentido. Para que a gente pense no que nós temos, no que vem nos nossos pensamentos, no nosso íntimo, naqueles momentos mais pessoais, mais individualizados, onde nós estamos mais livres, para que a gente saiba quem realmente nós somos. Os pensamentos têm uma identidade muito forte de nós. E isso é para que a gente possa nos conhecer melhor, como Santo Agostinho fazia, e ficou respondido também na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, fazia aquela reflexão diária.
Ao final de sua jornada, de seu dia, ele parava, avaliava mentalmente, nesses pensamentos, como foi o seu dia? Como que eu agi? O que eu pensei? Que sentimentos eu tive? Onde eu posso melhorar? Onde eu falhei? Onde eu acertei? Para que eu possa, podendo fazer essa meditação, eu possa ter a ação, possa planejar o dia seguinte e poder fazer diferente onde eu não pude ser fiel àquilo que eu gostaria. E onde eu possa repetir aquilo que eu possa dizer que eu agi corretamente. Joana de Anjos, na obra O Homem Integral, que nós estudamos aqui na Psicologia de Joana, na terça-feira, nos chama atenção também para a meditação. Nós aqui no Ocidente não temos esse hábito da meditação. Os orientais fazem isso. Meditar é parar, refletir, analisar, fazer essa introspecção que é individual de cada um de nós. Mas concluindo, não ficarmos só na reflexão, precisamos da ação. Por isso, meditação. Irmos para colocar em prática aquilo que nós tirarmos como conclusão da melhor forma de agir, de como devemos nos portar na nossa vida, para que não nos comprometamos mais, para que possamos ir vencendo a nós mesmos, não ao outro. Nós temos uma tendência de nos compararmos com o outro, de avaliar o outro, de julgar o outro, para nos sentir superior, muitas vezes, com a imperfeição do outro. A imperfeição do outro é dele, o comprometimento da transformação é dele. Se eu puder despertar, ajudar ele a despertar, é lógico que eu devo fazer. Mas eu não posso mudar, só se ele quiser. Mas eu tenho a obrigação de ir me mudando a mim e me transformando em um ser cada dia melhor, em um ser cada dia mais humano. Lúcia Helena Galvão, ela nos diz sempre, que é uma filósofa da atualidade, que o único animal que verdadeiramente está em extinção no mundo não são os micos ou qualquer outra espécie selvagem. É o ser humano. Ser verdadeiramente humano é raro, é difícil nos dias de hoje. Nós vivemos uma vida muito materialista, uma busca muito do ter, das posses, dos prazeres, e vamos esquecendo esse lado humano que o Cristo, há 2000 anos, nos deixou nesses evangelhos, tantos ensinamentos, tanta sabedoria. E nesses versículos que nós acabamos de ver aqui, tem o capítulo 2 do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Ele pega uma pequena parte que é do versículo 25, onde João registrou que as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Os pensamentos é o projeto das obras. Toda a ação, tudo que eu faço, consciente ou inconsciente, eu primeiro pensei. Então a importância do cuidado com o pensamento. Mas as obras que eu faço, elas refletem quem eu sou também, refletem esses pensamentos. Quais são as obras que eu estou fazendo? Quais são as minhas ações neste mundo? Sabemos que todos nós viemos aqui com o objetivo de ser um instrumento desse Pai, de sermos as mãos de Deus, porque Deus é energia. Deus não tem ação direta no mundo, precisa da matéria para atuar no mundo material. Precisa das nossas mãos, precisa da nossa voz, dos nossos ouvidos, dos nossos pés para ir até onde for necessário. Nós estamos sendo isso tudo ou estamos vivendo uma vida mais voltada para nós, de uma forma mais egoística? Egoísmo, orgulho, vaidade, sentimentos que nos corroem, que nos contaminam,
que nos compromete diante desse compromisso que nós assumimos de elevação, de crescimento, que estamos muitas vezes fugindo. Por isso, quando nós fugimos desses propósitos, por isso que a espiritualidade nos diz aqui, inclusive nas mediúnicas, que o maior receio, o que mais nos incomoda, principalmente nós espíritas, porque o espírita estuda. Então o espírita não pode dizer que não sabe, que não conhece. Nós estudamos os evangelhos, temos os grupos que nos reunimos para interpretar, para saber. Então, aquele Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, para nós espíritas pode ser um pouco diferente. Pai, perdoa-lhes porque eles sabem, mas não fazem. Então, nosso comprometimento é maior. Então, dentro desse comprometimento, desse fazer, quais as escolhas estamos fazendo? E Emmanuel começa aqui dizendo que é vulgar, digamos, é popular, a maioria das pessoas agem assim, é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Nós somos ainda muito apegados a valorizar e a julgar as pessoas pelas suas origens, pelas suas profissões, pelas posições que ocupam na sociedade. De que família tu é? Se é uma família com um sobrenome que tem algum destaque, que alguns familiares tiveram posições de destaque na sociedade, já tomamos como uma pessoa boa. E sabemos que dentro das famílias, nem todos que estão ali estão no mesmo nível, no mesmo patamar evolutivo. Alguns são bastante comprometidos e colocados dentro daqueles bons para que, pelo exemplo, eles possam se modificar, para que eles possam buscar a sua transformação, a sua elevação. Então, não podemos avaliar ninguém por um nome, por um sobrenome, por uma família, porque ali nós vamos encontrar toda essa diversidade, onde um convivendo com o outro, onde a diferença nos faz transformar, nos faz evoluir. Então a família, ou o cargo político, ou o cargo de poder, se é um juiz, se é um prefeito, se é um governador, se é um... aqueles cargos que nós, homens, no nosso mundo, nós acreditamos que são de pessoas diferentes, pessoas especiais que lhes são dado algum poder sobre os demais, sobre o vulgar, sobre a população geral. E, na verdade, o que nós vemos aqui na espiritualidade, que essas pessoas que têm um cargo desses, que têm um certo poder sobre o povo, na verdade, essas pessoas têm um compromisso maior, um comprometimento maior com as suas atitudes, com as suas ações. Não são melhores que ninguém, não são melhores que aquele do povo, mas são pessoas que, se falharem, pelo conhecimento que têm, pela preparação que tiveram, por tudo que buscaram, pela conquista daquele cargo, elas têm um dever muito maior do que aquele do povo, que não tem essa capacidade, esse poder de exercer sobre ninguém. Então, esse poder, essa posição, só vale dentre os homens. Quem é que lembra quem foi o governador, quem foi o prefeito, quem foi o juiz de direito de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás? Todo o poder emanado do homem é temporário, é esquecido. Mas o poder que vem da moral, das nossas escolhas, das nossas atitudes, que marcam os corações nesse mundo, que marcam aquelas pessoas que conviveram conosco, jamais esquecemos. Estamos aqui essa noite lembrando Cristo. Mais de 2000 anos ele pisou sobre a terra e nós ainda estamos estudando e jamais o esqueceremos. João, seu apóstolo, que nós estamos especialmente nessa noite, nós continuamos estudando, continuamos lembrando e louvando a grandeza desse Espírito que ele deixou sobre a terra. Quem é que lhe deu esse poder? Ninguém.
ele conquistou pelas suas atitudes, pela sua escolha de largar tudo para seguir esse mestre, para ser o instrumento desse mestre depois que ele partisse deste mundo aqui. Isso sim são atitudes que marcam, que deixam as marcas no mundo. E nós? Que marcas estamos deixando? Quando chegar a hora de nós partirmos desse mundo, de deixar esse corpo, de retornarmos à espiritualidade, o que nós estamos levando? André Luiz, dessa coletânea psicografada pelo Chico, que nós conhecemos tão bem, dentro da doutrina, ele ficou alguns anos revoltado, sofrendo na espiritualidade, até cair em si e perceber que o cargo de médico, de doutor, de fazendeiro, que ele tinha aqui no Rio de Janeiro, de nada valia lá. Isso era um cargo, era um poder que ele achava que carregaria para sempre. Mas o que realmente o tirou de lá, daquele sofrimento, de toda aquela agonia que os fez despertar, a energia que o fez despertar, foi a oração de uma única pessoa, de uma filha que não podia pagar a sua consulta porque ele era um médico caro. E com a ajuda da secretária, sempre ao final do expediente, quando o doutor André Luiz se preparava para ir embora, não temos mais ninguém, perguntava a ela, tem doutor, tem esse aqui, empurrava e colocava dentro do gabinete, ele não podia dizer não, ele a contragosto atendia. E isso fez a diferença, a gratidão dessa filha pelo atendimento do pai, mesmo que contra a vontade, foi o que ajudou a despertar. O poder da oração, o poder da energia que nós emitimos pela oração, pela fé, por aqueles que já não estão aqui conosco, aqueles nossos amores, faz a diferença. E essa gratidão dessa filha, a gratidão que nós muitas vezes esquecemos, nós estamos aqui, nós estamos todos em caminhada, com as nossas limitações que cada um possa ter, mas podemos chegar até aqui. Quantos estão trancados em um cárcere, em uma cama, que gostariam de estar em outros lugares e já não pode mais? Nós deixamos de ser gratos por as coisas simples que nós temos. Infelizmente, nós só somos gratos muitas vezes, só reconhecemos a importância das coisas na nossa vida, das coisas simples na nossa vida, depois que perdemos. Percamos a visão, percamos a capacidade de um rim, que precisamos 3 vezes por semana fazer uma hemodiálise, ficar preso horas em uma máquina de hemodiálise, que aí isso não vou valorizar mais uma alimentação de mais qualidade. Infelizmente, nós ainda vivemos muito esses prazeres e deixamos de viver o que realmente, o propósito verdadeiro da nossa vinda a esse mundo. E damos valor às coisas deste mundo, acima das coisas da espiritualidade. As coisas deste mundo são importantes, precisamos delas, porque nós estamos no mundo material. Mas não deve se sobrepor às coisas da espiritualidade, as coisas que são do coração, da alma, porque essas sobreviverão, essas ficarão naquelas pessoas que estiveram conosco, que nos conheceram. Emmanuel segue dizendo que, entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o mérito ou demérito de cada um. Somente as nossas obras poderão atestar quem realmente nós somos, que mérito nós temos, que deméritos nós contraímos na nossa jornada. Tem uma pequena história de alguém que se esforçou muito quando encarnado, porque ele queria ter um cargo, um poder que pudesse ajudar as pessoas. E ele conseguiu conquistar. Ele era o secretário de ação social de uma administração municipal.
E nesse trabalho ele se esforçou para fazer o máximo, para servir o máximo, fazer o máximo por todas as pessoas que ele conseguia, de alguma forma, auxiliar. Quando ele chega à espiritualidade, ele acha que eu sou diferente, eu sou especial porque eu ajudei muita gente, então eu vou ter um lugar especial me esperando aqui. E a decepção dele que não foi o suficiente, que não recebeu nada de diferente de qualquer outro que estava chegando com ele. Ele pede então que na próxima existência ele tenha um cargo com mais poder, para poder fazer mais, quem sabe aparecer. E ele vem, a espiritualidade o prepara, e ele é prefeito dessa mesma cidade. Como prefeito agora eu posso fazer muito mais, porque agora as minhas ordens são incontestáveis. Eu decido, eu determino o que vai ser feito. E ele cumpre sua missão, ajuda no que pode e retorna à espiritualidade. Agora sim, agora com certeza, tudo que eu fiz, agora eu tenho que ter um lugar certo, um lugar melhor. Mais uma vez, ele se decepciona porque não encontra nada especial para ele. E aí ele fica constrangido. Por quê? Eu fiz tanto por tanta gente, por que eu não tenho nada de diferente de qualquer outro trabalhador? O benfeitor se aproxima dele e explica. Até aqui foste só um instrumento. Tudo que destes não era teu, era da comunidade. Tu só administrou os bens, os serviços que era de uma coletividade, de uma comunidade. O que deste de teu verdadeiro para esse trabalho, para essa comunidade? Então, se tu quer realmente adquirir mérito, volta, mas volta como cidadão comum e faz o melhor que estiver ao teu alcance. Então não precisamos esperar ter um cargo, ter uma posição, ser esse ou aquele cargo dos homens para fazer alguma coisa. Se isso é do nosso propósito de vida, se nós queremos, façamos aquilo que está ao nosso alcance, dentro dos nossos limites, dentro das oportunidades que surgem. Agora, final de ano, tantas instituições buscando auxiliar, levar algum conforto, ou levar alguma ajuda àqueles menos favorecidos materialmente. Não custa. Se eu não tenho ninguém que eu possa ajudar diretamente, engaja uma instituição dessas. A instituição, como a gente, nesse exemplo, quem ganha realmente é quem está doando. Não é a instituição em si. A instituição é só o administrador daqueles bens, seja aquele docinho, seja aquela que alguém puder trazer para formar esses ranchos, esse trabalho assistencial que a nossa casa tem e tantas outras instituições. O verdadeiro mérito, o verdadeiro quem ganha, quem traz. Nós estamos aqui acolhendo, distribuindo, administrando esses bens que são de vocês. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor. Em todo esse parágrafo aqui, eu destaco apenas uma palavra, o verbo, a ação. Não adianta eu ter vontade, eu ter pensamentos, eu ter projetos maravilhosos, eu desejar, se eu não tiver o verbo, se eu não tiver a ação, se eu não for à rua, se eu não for à luta, se eu não fizer alguma coisa verdadeiramente. Não precisa ser com grandes reconhecimentos de ninguém. Não precisa ser alguma coisa que seja que todo mundo veja, mas que eu faça alguma coisa, que eu tenha uma ação nessa sociedade, nessa comunidade, nesse mundo onde nós estamos inseridos. Por quanto tempo, nenhum de nós sabemos. Então, não deixemos para amanhã, não deixemos para nos engajar em uma campanha, em algum trabalho, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo, sempre com uma condicionante. Façamos aquilo que nós pudermos, dentro do tempo que nós pudermos dispor hoje,
ainda, se possível. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar das dificuldades e impedimentos? Às vezes nos queixamos da nossa vida, da condição que estamos vivendo, de algumas situações que nós estamos tendo de conviver desconfortável, mais aflitiva da nossa vida. Mas quando nós olhamos para o Cristo, esse homem mais perfeito, mais que refletia, era o Messias, era o médium de Deus, das leis do universo, das leis de Deus no mundo. O que ele tinha de imperfeito, o que ele tinha a apagar ou a resgatar nesse mundo? Nada, absolutamente nada. Como o tratamos? Quando que nós vimos esse mestre se queixando, lamentando a condição do que ele estava vivendo sem nada a dever? Nunca. Foi o exemplo que ele nos deu. E nós, com tanto a resgatar ainda, com tantas falhas, com tantos comprometimentos que ainda carregamos todos nós nesse mundo de expiação e prova, nós nos queixamos tanto, nós lamentamos tanto a nossa sorte. Será que nós somos melhor do que ele, melhor do que esse mestre? É um pensamento uma reflexão que às vezes a gente, no dia a dia, a gente deixa de olhar até para aquele irmão que está ali ao nosso lado, com uma condição mais desfavorável, e que nós podemos de alguma forma ajudar ele a carregar esse fardo, aliviar o peso desse fardo, mas ficamos presos às nossas reclamações de coisas às vezes tão pequenas. Mas quando nós começamos a estender a mão, a ajudar aquele que precisa, a conviver com as dores dos outros, nós não temos tempo para nos queixarmos da nossa, porque a nossa se torna tão pequena que nós já não olhamos mais para ela. A felicidade, da oportunidade de servir já nos basta. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores, rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores, humildes, e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Olha como viveu o governador da terra. E eu me queixo da condição que eu estou vivendo, muitas vezes. Eu preciso de algo melhor do que ele, eu sou melhor do que ele. E esse mestre, com toda a dor de um calvário, de uma morte crucificado, uma tortura tão violenta que se aplicava naquela época, mesmo ao final, como termina Emmanuel aqui, ladeado por 2 ladrões que o questionaram: mestre, por que estás aqui? Por que tens de sofrer toda essa dor, se nada deves? Nós sim, nós erramos, nós roubamos, nós infringimos as leis, nós estamos pagando nossas dívidas. Mas e tu, mestre? Estás pagando o quê? E mesmo nessa hora, o Cristo ainda usa para deixar uma ponta de esperança para aqueles 2. Não se aflijam, um dia estarão comigo no céu, nos deixando a esperança de que não importa o quanto nós erramos até aqui, não importa quanta imperfeição nós ainda estamos carregando em nossa jornada, em nossa caminhada, nós estamos evoluindo no tempo de cada um e um dia estaremos com Ele no céu, um dia estaremos como espíritos elevados, espíritos perfeitos, espíritos felizes, junto a dele no céu. Não importa se foram os ladrões ou qualquer outra falha que ainda possamos cometer. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. E para nós encerrarmos,
Eu vou pegar uma mensagem que, quando eu li, tem tudo a ver com o tema dessa noite e dessa tarde também que nós usamos, que foi colocado aí no nosso grupo de estudo de terça-feira pela nossa companheira Maria Amélia, que tem uma sintonia muito grande com tudo isso que nós falamos. A vida que a gente leva. Viva com a intensidade do último dia e com a serenidade quem tem a vida inteira pela frente. Com o que não soma, não gaste seu tempo, mas de sua felicidade faça uma causa urgente. Abra as portas do teu coração apenas para os sentimentos bons e jamais guarde rancor. Lembre-se que o mais importante não é juntar o que tem preço, mas sim aquilo que tem valor. Propague o amor, desde a hora que levanta até quando for se deitar. Vamos levar dessa vida exatamente a vida que a gente levar. Não se preocupe de provar para os outros quem você é, o que você quis dizer. Mais do que suas palavras, as suas atitudes poderão perfeitamente lhe descrever. Que Deus nos abençoe a todos.